Olá, eu sou a Adriana e hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre extração de microdados da PNAD usando o Stata. Para isso, hoje a gente vai conhecer melhor o Stata propriamente dito. O Stata ele é um software estatístico e a melhor forma de usar ele é via uma estrutura de comandos que a gente vai digitando aqui nesse espaço e ele vai executando esses comandos que a gente dá. Ele tem a opção de se usar menus também, mas acaba que os comandos são a forma mais prática de se trabalhar com ele, e é assim que a gente vai trabalhar. Para essa aula, eu estou trabalhando com uma base de exemplo que eu mandei para vocês, compartilhei com vocês também. Para abrir essa base, eu segui aquele processo que funciona para qualquer tipo de software, vim em arquivo, abrir arquivo e escolhi o arquivo. Vocês não vão ver eu escolhendo o arquivo porque eu já abri aqui, eu já começo a aula com a base aberta. Também é possível abrir, dependendo do tamanho da base, você vai diretamente na base e dá o duplo clique. Mas isso não é muito bom para fazer se a base for muito longa, é sempre recomendado abrir aqui abrir primeiro o Stata e depois pedir para ele abrir o arquivo que você quer trabalhar. Hoje eu separei, acho que entre 10 e 12 comandos que são bastante úteis. O primeiro deles é o describe, que eu digito aqui na minha barrinha de comando. Só para introduzir. Aqui é onde o Stata vai mostrar os resultados daquilo que eu pedi para ele fazer. Essas são as minhas listas de variáveis. Aqui ele guarda um pequeno histórico dos comandos que eu dei. O primeiro comando foi o comando de abrir a base. Eu abri via menu, mas independente de por onde eu der essa ordem, ele vai registrar no histórico aqui de qualquer modo. O primeiro comando que eu dei foi o describe. E para que isso serve? Para começar a conhecer a minha base. Então eu tenho aqui uma lista das variáveis que eu tenho, o tipo, se elas são texto, string, ou se elas são numéricas, byte. Aqui elas são todas numéricas. E outras informações, como por exemplo, se elas têm algum tipo de etiqueta. Bem, o outro comando útil para começar a conhecer a nossa base é o comando sum. O comando sum vai mostrar um resumo. Quantas observações eu tenho para cada variável, qual a média dessa variável, desvio padrão, o valor mínimo que ele apresenta, o valor máximo. Lembrando que o sum, essas informações de média e desvio padrão, elas são legais apenas para você avaliar variáveis do tipo de contagem. Aqui, por exemplo, a nossa única variável de contagem é a idade. Eu tenho que nessa base, portanto, a média de idade dos alunos é de 22,7 anos. Já olhando de cara nessa base aqui, eu já vejo um erro de digitação. Provavelmente, na hora de tabular, alguém errou uma idade e colocou essa idade de valor 2. Eu sei que não existia nenhuma pessoa com 2 anos de idade que respondeu à entrevista que deu origem a essa base de dados. Então, aqui eu já localizei um erro. Continuando, ainda com o comando sum, o sum pode ser aplicado para uma variável específica. Aqui, por exemplo, o sum idade. Eu estou fazendo essa mesma análise aqui em cima, só que apenas para a variável idade. Eu poderia fazer para qualquer uma dessas outras, mas eu vou fazer só para a idade, porque é a única variável de contagem que eu tenho nessa base, a única que faz sentido eu pedir a média dela. Dando prosseguimento, um outro comando muito útil para trabalhar com variáveis que são categóricas, ou seja, que divide indivíduos em diferentes categorias, é o comando tab, ou comando tabulate. O sum é summarize, o tab é tabulate, mas a gente sempre usa sempre tenta usar apenas as 3 primeiras letras dos comandos, e assim fica mais fácil. Então, tabcor, por exemplo, essa é uma variável que segrega as pessoas de acordo com a cor que elas declaram ter. Eu tenho 5 categorias de cor, ele está me mostrando aqui a frequência. Então, das minhas 721 pessoas que declararam ter alguma cor, que não são missings,
297 são brancas, 328 são pardas. Poderia fazer a mesma análise com o comando tabulate, por exemplo, para a variável sexo. Para a variável sexo e para a variável curso. Além disso, eu posso combinar duas variáveis dentro da mesma tabulação, duas variáveis categóricas dentro da mesma tabulação. Por exemplo, eu posso usar tab curso sexo para saber como se distribuem as pessoas, os diferentes sexos pelos cursos. Por exemplo, das 401 homens que eu tenho na minha base, eu sei que 129 fazem administração e 160 fazem economia. Se eu quiser trabalhar com percentuais, eu posso acrescentar uma opção a esse comando. No caso, para escrever uma opção, escrever um comando mais uma opção para esse comando, eu uso sempre a vírgula. Então, eu escrevo aqui exatamente a mesma coisa que eu havia escrito antes, tab curso sexo, vírgula, aí eu acrescento a minha opção. Aqui eu vou acrescentar uma opção que me mostre as percentuais nas colunas e somando o percentual total nas colunas. Vou mostrar para explicar melhor. Aqui, por exemplo, do meu total de homens, dos meus 100% de homens, eu sei que 31% deles fazem administração. No caso das mulheres, do meu total de mulheres, 25% fazem economia. Como eu sei? Porque de quem que eu estou falando, que é do total de mulheres e do total de homens, é porque o 100% está aqui no final da coluna. E do mesmo jeito que eu posso ter o total nas colunas, eu posso ter o total nas linhas. Eu digitei aqui quase que exatamente o mesmo comando, tab curso 1, sexo 1, no frac, que é o comando dos percentuais, whole, ou seja, dessa vez ele vai me dar o total das percentagens nas linhas. Whole quer dizer linhas. Então, dos 100% de alunos de curso de administração, eu sei que 56,8% são homens, enquanto que 43,42% são mulheres. Além disso, eu posso combinar o comando tab e o comando sum. E dessa vez, o comando sum vai aparecer como uma opção do comando tab. Aqui, eu quero saber qual é a média de idade em cada curso que eu estou analisando. Então, tab curso, sum, vírgula, sum, idade, entre parênteses. Nesse caso, que eu estou informando uma variável que vai ser executada junto com a minha opção, eu sempre vou usar entre parênteses. Então, aqui, por exemplo, a média de idade do curso de administração é de 23,1%, enquanto que na economia, a média de idade é de 20,04%, ou 20,04 anos de idade. E da mesma forma, eu posso ainda usar essa opção combinando duas variáveis. O que quer dizer? De novo, né? Estou observando a distribuição de mulheres e homens por cursos, mas dessa vez, ao invés de me mostrar os percentuais de homens e mulheres, como eu adicionei a opção sumidade, ele vai me mostrar a média de idade de cada um desses grupos. Explicando, aqui, por exemplo, está me dizendo que os homens que fazem administração têm 23,1 anos de idade, enquanto que as mulheres que fazem a economia têm 21,4 anos de idade. Nessa outra linha aqui embaixo, está me mostrando o desvio padrão, Standard Deviations, e a frequência, 128, que são os mesmos valores que a gente tinha encontrado lá em cima quando a gente pediu esse comando
pela primeira vez. Dando prosseguimento, então, a gente está vendo que para escrever no Stata, para usar o Stata, precisa usar comandos. E que quanto mais, então, consequentemente, quanto mais fácil, quanto mais limpo tiver essa escrita, sempre lembrando que o software é norte-americano, ele não reconhece tio, nem a vírgula, o ponto, ele sempre entra sempre como elementos da linguagem, não aceita acentuação, não aceita outros tipos de acentuação também. Quanto mais limpo, quanto mais fácil de escrever tiver as minhas variáveis, melhor. Mas nessa base, repara que todo mundo aqui tem um 1 na frente. E esse 1 não me serve para nada, a não ser para me atrapalhar. Eu estaria melhor se eu conseguisse escrever essas variáveis de uma maneira mais simples. Bem, a gente pode resolver esse problema renomeando as variáveis. O comando para fazer renomeações é o rename, ou posso escrever, lembrando aquela regra de usar sempre as 3 primeiras letras, apenas ren. Escrevo rename, ou seja, Stata, renomeie para mim esta variável curso 1, e agora ela vai se chamar curso, ou seja, comando nome antigo, nome novo. Agora minha variável que antes chamava curso underline 1, agora se chama apenas curso. Posso fazer isso para, por exemplo, a variável sexo 1 e para a variável cor. E vocês, se quiserem, podem continuar renomeando as outras variáveis sozinhos. Além disso, repara que não tem uma informação aqui. Eu já sei de cor que o número 1, um curso, representa a administração, que o número 2 representa a contabilidade e que o número 3 representa a economia. Eu também sei que o número 1 em sexo representa os homens e que o número 2 mulheres. Mas se eu estivesse trabalhando com outra pessoa, essa outra pessoa não saberia disso. Eu teria que encontrar uma forma de comunicar para ela que não fosse muito complicada. Então eu posso etiquetar essas informações. Para isso, eu vou usar um comando chamado label. Na verdade, o comando label, assim como os outros, tem algumas variações. Essa que eu vou ensinar agora, para etiquetar o nome das categorias dentro das variáveis, precisa ser executado em 2 etapas. Primeiro eu preciso criar uma etiqueta e depois eu preciso atribuir essa etiqueta. Por exemplo, para criar uma etiqueta para a variável cor, eu vou criar uma etiqueta. Então, para isso eu vou usar label define, ou seja, definir uma etiqueta. Me desculpa o barulho aqui atrás, é porque meus vizinhos resolveram, não sei, fazer obra agora. Continuando. Label define, defina uma etiqueta que eu vou chamar de cor. Esse é o nome da etiqueta, não é o nome da variável, apesar de que eu dei o mesmo nome. Que quando tiver uma categoria 1, esse 1zinho aqui, ele vai agora ele vai continuar sendo 1, mas ele vai ser etiquetado com esse nome, 1 branco. Quando for 2, vai ser 2 pardos. Por que que eu coloco sempre o número em cima e o nome da categoria? Porque se eu colocasse só aqui amarelo, eu poderia esquecer qual é o valor da variável que está aqui. Então, por uma questão de organização, eu gosto de deixar assim. Então, eu vou lá, defino a etiqueta e depois eu aplico essa etiqueta na minha variável. E é por isso que eu gosto de usar sempre o mesmo nome para a etiqueta, que é o nome da variável. Primeiro, para eu não esquecer qual etiqueta, qual variável eu gostaria de etiquetar com essa etiqueta. E segundo, porque eu nunca me lembro qual é a ordem. Se quem vem primeiro é a etiqueta ou a cor, ou o nome da variável. Então eu escrevo as duas juntas, que independentemente da forma que eu escrever, vai estar correto. Enter. Agora, só para mostrar para vocês o resultado, tá? Bicor. Olha só, ao invés de aparecer só os números, agora me aparecem também o que indicam esses números. Se eu fizer o mesmo para o sexo, crio as variáveis, label define, e os nomes das etiquetas que eu quero criar.
e aplico essa etiqueta. Tab sexo. Muito mais fácil de entender o que eu estava querendo dizer desde o início, né? Eu peço desculpas novamente pelos meus vizinhos. Tá fazendo muito barulho. O comando label, ele também pode ser usado numa outra versão chamada label variável para me dizer melhor o que aquela variável específica está dizendo, ou como ela foi coletada, ou no caso da PNAD, vocês vão ver que as variáveis vêm do dicionário com nomes codificados, que é variável 0102, e aí essa variável 0102 é o sexo. Então, para facilitar, a gente pode fazer um outro tipo de etiquetação, que é a seguinte, ela é chamada de etiquetar a variável. Então, é etiquetar a categoria dentro da variável. Então, o curso, aqui eu estou criando uma etiqueta para a variável curso, que eu etiquetei de curso do aluno. Então, agora, se eu estivesse trabalhando com um colega, ele facilmente saberia que esta variável curso quer dizer curso do aluno e não o curso do professor, não sei. Enfim, dando prosseguimento, mais uma vez, agora que a gente já sabe como avaliar, fazer o nosso primeiro processo de conhecer a base, fazer as primeiras análises descritivas com os comandos tab e sum, como começar a editar a base, renomeando variáveis e organizando etiquetas, a gente também pode gerar variáveis. Para gerar variáveis, a gente usa o comando generate, que a gente costuma escrever só gen, porque é mais fácil. E aqui eu escolhi criar uma variável que me diz se o aluno é maior de idade. Então ela vai ter valor 0 se o aluno for menor de idade e valor 1 se o aluno for maior de idade. Então eu preciso informar por stata essa condição. Vamos lá, vou mostrar que deve ser mais fácil. Gere a variável que eu dei o nome de maior de idade. Essa variável vai ser igual a 1 se, ou seja, essa variável vai ser a 1 quando se cumprir uma determinada condição. Que condição é essa? Que a variável idade seja maior do que 18, maior ou igual a 18. Então, note que ele cria uma nova variável e essa nova variável tem 17 valores que estão vazios, ou seja, são 17 valores que não cumpriram essa condição que eu criei. Então, eu sei que se não cumpriu essa condição, quer dizer que é uma pessoa menor de idade, certo? Eu vou recodificar. Aqui eu não vou trabalhar de novo com o generate, porque a variável já está criada, a variável maior de idade já existe, e eu vou apenas recodificar valores dentro dela. Então aqui, aonde tiver um ponto, ou seja, esse missing é sempre representado por um ponto, agora vai ter um valor 0. Se você tiver dúvida se deu certo a criação dessa variável, além de observar se ela tem valores, além de pedir o tab, né? Tab maior de idade, eu também posso vir aqui em Data Editor e observar a minha variável. Eu posso conferir aqui, por exemplo, que sempre que a variável tiver o valor 0, a pessoa vai ter uma idade menor que 18 anos. Eu espero que tenha mostrado isso. Eu não sei se mostrou porque a minha primeira experiência com essa forma de captar a tela. Mas enfim, se não tiver mostrado, bola pra frente. Eu fui aqui. Se não tiver... Mas enfim, se não tiver mostrado, o lugar que eu fui, a janela que eu abri foi essa aqui. É uma janela parecida com a do Excel. E mostra bonitinho onde é que tá cada coisa. Caminhando para encerrar essa aula, uma outra coisa que a gente pode aprender é como apagar variáveis. Note que a maior parte dessas variáveis que estão aqui nessa base eu sequer usei e talvez sequer vá usar. Para apagar alguma coisa, eu uso o comando drop.
Aqui, por exemplo, eu quero apagar as variáveis arrependimento e pretende transferir. Para apagar, eu escrevo drop, que é apagar em inglês, seguido das variáveis que eu desejo apagar. Além disso, eu posso apagar dado determinada condição. Drop if curso, drop if atender, apague tudo na base, drop, sem uma variável na frente, isso aí. Apague tudo na base se cumprir determinada condição. Aqui eu estou usando apagar se cumprir a condição curso ser diferente de 3. Ou seja, tudo que for diferente, todo curso que não for economia, na minha base vai ser apagado. Eu posso provar pedindo um tab curso. E uma outra forma de apagar coisas é, ao invés de você apagar, você pode manter. Explico. É o exato inverso do drop. Keep if sexo é o comando keep. Em inglês, mantenha. Mantenha se cumprir determinada condição. If sexo é igual a 2. Então, quando eu der enter aqui, todas as pessoas que não forem do sexo número 2, ou seja, todos os homens, vão ser apagados da base. Posso provar, pedindo um tab sexo. Agora eu só tenho mulheres que fazem economia nessa base. Bom, eu acredito que eu tenha passado para a captura mais completa da tela, para agora a gente trabalhar uma última questão. Essa questão é, o Stata não tem Ctrl Z. Então, se eu salvar essa tela aqui, eu não tenho como voltar atrás. Por causa disso, ao invés de digitar na linha de comandos, o mais seguro a fazer é usar um arquivo como esse, que se chama do File Editor. Como eu abro um do File Editor? Eu venho aqui e peço um novo. No meu caso, eu já estou com um aberto, né? Aqui tem todo o histórico, tudo que eu fiz na aula de hoje está anotado aqui. Se eu me arrepender, por um acaso, de alguma edição que eu tenha feito na base, o que eu tenho que fazer? Não tem Ctrl Z. Então, o mais recomendado é, a princípio, fazer 2 cópias de qualquer base que você vai trabalhar. Uma cópia de segurança e uma cópia que você vai trabalhar em si. Você registra todas as alterações que você fez e quando você se arrepender de alguma, se por um acaso você apagar alguma coisa que você não deve apagar, você pode simplesmente ir no arquivo de segurança, naquele que não tem nenhuma edição, e aplicar o do file em cima dele, excetuando aquela decisão, aquela coisa que você apagou, que você se arrepende. Por exemplo, aqui eu me arrependi de ter apagado todos os homens da base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reabrir a minha base de dados, aqui eu já anotei o comando para reabrir a base de dados. Para rodar um comando pelo do file, eu vou em Run ou aperto Ctrl D. Então, eu abri novamente a base, sem nada daquelas coisas que eu fiz na edição ao longo da aula. E rodo todos os comandos que eu quero rodar. Aqui eu vou rodar todos, exceto o keep if sexo igual a 2. Ou seja, eu vou rodar automaticamente todos os comandos que eu fiz durante essa aula, exceto aquele que apaga todos os homens. Ctrl D, olha só, tudo aqui. As edições nas variáveis que eu editei, aquelas entradas que eu pedi, tá tudo aqui. Espero que não tenha sido muita coisa para a aula de hoje, e por hoje é só. Até a próxima.